pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês como que foi o processo para a gente estar conseguindo vaga para o nosso filho no infantário. Vou estar explicando para vocês como que foi a adaptação dele, qual o valor que a gente paga. Então, se você está vindo para Portugal ou pretende vir para Portugal com um filho que não tem idade para entrar na escola, esse é um vídeo muito interessante para vocês. Já vou adiantar aqui para vocês que o meu caso não é um caso muito comum, tá? Porque o meu caso a gente conseguiu vaga muito fácil, né? E a gente paga um valor bem em conta. Então, isso não acontece com todos, já vou deixando bem claro, tá bem? Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like e vamos pro vídeo que tá bem interessante. Bom, quem fez toda a solicitação de vaga foi o Bruno, porque na época eu estava trabalhando muito e não tinha tempo de estar indo. O Bruno ele estava em casa com o Heitor e então o Bruno teve que ir até o infantário para ver se tinha vaga, para se caso o Heitor ficasse no infantário, consequentemente o Bruno ia conseguir trabalhar. Bruno se deslocou ao infantário, chegando lá ele contou a nossa situação, que a gente tinha chegado há pouco tempo, que a gente tinha vindo buscar uma melhor qualidade de vida. Lá teve um pequeno questionário, né, que eles perguntaram tudo, como que foi a gravidez, se foi planejada, se não foi, perguntou se tinha histórico de doenças, foi realmente um questionário bem grande. Logo após, eles informou que tinha vaga, né, graças a Deus a gente estava bem preocupado com essa questão de vaga, e eles foram ver quais documentações que precisava, né, e no caso foi preciso o meu passaporte, o passaporte do Heitor, o passaporte do Bruno. Foi preciso o NIF de nós três. Foi preciso o número da Segurança Social, que na época o Heitor não tinha. O único que tinha o número da Segurança Social era o Bruno, porque o Bruno conseguiu o número da Segurança Social primeiro que eu. Então, utilizaram o do Bruno e nos pediram para solicitar o do Heitor, né? Para quando o Heitor já tivesse, tirava o do Bruno e colocava o do Heitor. Pediu também o número de utente, que a gente conseguiu agora há pouco tempo. Pediu o nosso atestado de morada e o meu contrato de trabalho. E pediram também o cartão de vacina do Heitor, certo? Essa foi a documentação. Eu achei até bem básica, só que na época a gente ficou super preocupado, porque não tinha o número da Segurança Social do Heitor e também não tinha o número de utente. Então a gente falou assim, poxa, acho que a gente vai perder a vaga. E o que acontece? Eles entenderam a nossa situação e falaram assim, não, a gente vai aceitar o seu filho aqui no infantário e você vai atrás da documentação. Vai trazendo as documentações aos poucos, mas já vai em busca desde agora. E foi isso que a gente fez. Conseguimos matricular o Heitor e desde então fomos indo atrás das documentações. A gente conseguia a documentação, levava lá e eles atualizavam. Conseguia outra documentação, levava lá e atualizava. Isso aconteceu com o nosso atestado de morada, porque até então a gente estava na outra casa, a gente atualizou para essa casa e levou lá. Então vocês viram assim que foi bem simples, o Bruno foi lá, conversou, explicou a nossa situação, tinha vaga, ela facilitou na nossa documentação, né, deixou a gente levar aos poucos e deu tudo certo. Eu fiquei até assim, eu falei, nossa, o Bruno, eu cheguei do trabalho, o Bruno falou, consegui a vaga pro Heitor. Eu nem acreditei, porque o que eu via no YouTube era que ou era muito caro, ou não tinha vaga. Esqueci de informar para vocês, tá? O infantário do nosso filho, ele é público, tá? Mas público que você paga. Tem os infantários que é particular, que é muito caro. E tem os infantários públicos, né? Que você paga um pouco e tem um órgão que paga outro pouco. Então, acaba que fica mais barato. Bem mais barato. Quando a gente conseguiu, funciona da seguinte forma para eles determinarem o valor que você paga. Na época estava somente eu trabalhando, então eles pegou o meu ordenado, subtraiu do arrendamento, que na época era 460, subtraiu todas as nossas despesas e determinaram o valor mínimo, que era 50 euros, que a gente pagou inicialmente. Um valor muito bom, porque o que a gente estava ouvindo na internet era 350 euros. A gente falou, meu Deus, a gente vai pagar mais caro no infantário do que no arrendamento, quase. Então a gente tinha ficado bem preocupado, mas a gente foi lá,
eles fazem o valor que você for pagar no infantário, eles fazem através do valor que você recebe, da renda da família. Então isso é muito interessante. Então determinaram o valor de 50 euros. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o valor que a gente paga hoje, já que estamos os dois trabalhando e o nosso arrendamento diminuiu. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco de como foi a adaptação dele. Na primeira semana, o Bruno teve que ir todos os dias com ele, porque lá no Brasil nosso filho ficou um dia só no berçário e deu um problema lá, a gente tirou ele, só ficou um dia. E aqui em Portugal, então, com a língua um pouco diferente, ele não entendia muito, as professoras não entendiam muito, então o Bruno teve que ir uma semana com ele. O Bruno ia 10 horas da manhã, ficava lá com ele, interagindo e tudo, mas ele não desgrudava do Bruno. Chorava no início, o Bruno falasse que ia vir, foi complicado. Os 3 primeiros dias, o Bruno teve que ir ficar lá com ele um tempo e depois vir embora, ele não ficou o período todo. E após o 4º dia, o Bruno ia, deixava ele um pouquinho, por exemplo, o Bruno levava ele 10 horas. Deixava ele até o meio-dia. Meio-dia o Bruno ia lá e buscava ele, para ele ficar um pouco sozinho, né, para ver como que seria o desenvolvimento dele. Porque caso ele não se adaptasse, aí ele não poderia ficar. Então, graças a Deus, depois de uma semana, ele já estava gostando bastante, já estava bem adaptado. Já estava se enturmando, né, vamos dizer assim, já conversava com a professora, já conversava com os outros amiguinhos. Então, depois de uma semana foi tranquilo. A primeira semana foi bem complicada. A gente achou que ele não ia se adaptar. E hoje em dia, pessoal, tá ótimo, tá? Ele já conversa com todo mundo, já conversa com as outras crianças, já conversa bem com as professoras, elas já entendem um pouco mais, porque criança, quando tá falando, né, como assim, ele tem 3 anos, mas não fala tão perfeitamente. E para elas, que como é brasileiro, fica um pouco difícil para entender, mas hoje em dia elas já entendem melhor. Ele já está super adaptado ao ambiente, à comida, a tudo. O infantário, pessoal, é um infantário muito bom. Não é só daquele lugar que você deixa as crianças para você ir trabalhar. Não, é um local que você deixa as crianças para elas realmente irem aprendendo alguma coisa. Lá no infantário tem aula de música, tem aula de dança, tem aula de natação. Agora no verão mesmo ia ter aula de natação, mas por conta de tudo que aconteceu, essas aulas extras foram suspensas, né? Agora no mês de setembro que vai voltar a aula de música e aula de dança, e ele já vai fazer aula de música, por exemplo. Então é bem interessante, as atividades realmente estimulam o desenvolvimento das crianças. Hoje o infantário ajudou ele demais. Ele era uma criança assim mais tímida, mais acanhada, hoje ele já conversa bem. Então, o desenvolvimento dele tá muito bom. Eu gosto bastante do infantário onde ele está hoje. E vamos pro preço que a gente paga hoje, né? Bom, foi solicitado pro Bruno levar agora o contrato de trabalho dele, que no caso estava só o meu. O Bruno levou o contrato de trabalho dele. A gente levou também o contrato de arrendamento desse apartamento que a gente está hoje, cujo a renda é mais baixa do que o outro. Então, fez um recálculo dos nossos gastos. E a gente pagava 50 euros, hoje a gente está pagando 85 euros. Na verdade é 80 euros, porém com a aula de música, que vale 5 euros, fica 85 euros. Eu particularmente ainda acho um valor barato, visto que no Brasil eu via preços de 300, 350 euros em um infantário, né? Então assim, eu fiquei chocada quando eu vi esses preços. Mas hoje em dia a gente paga 85 euros. É um valor muito bem pago para tudo que a gente vê, toda a qualidade que tem. E eu não acho um valor caro. Depois comenta aqui embaixo o que vocês acham do valor. Bom, pessoal, essa foi a nossa experiência conseguindo o infantário do nosso filho aqui em Portugal. Como vocês viram, não teve nenhuma burocracia. Como eu já falei para vocês em outro vídeo, nossa vinda para Portugal foi toda nas mãos de Deus, porque Ele ajeitou tudo. Foi muito fácil mesmo. Eu vejo pessoas falando que nesses infantários públicos é muito difícil conseguir vaga por conta do custo que ele é. Tem muitas pessoas que buscam e às vezes não tem vaga. Então, a maioria das vezes as pessoas só encontram em infantários privados, que são bem mais caros. E pra gente não teve nenhuma dificuldade. A minha chefe mesmo, ela tentou colocar a filha dela nesse infantário que está meu filho e não tinha vaga.
e eu cheguei um pouco depois e consegui a vaga. Então, realmente foi Deus. Mas assim, não tô falando pra vocês que vocês vão chegar aqui e vão conseguir vaga fácil, porque cada caso é um caso, já expliquei isso pra vocês. Mas é porque muita gente me perguntou, me pediu pra falar nesse vídeo como que foi a nossa experiência pra conseguir vaga, né? Então foi isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.